Bem-vindos à sala de aula da Smart Technologies. Eu sou a professora Renata e para dar continuidade ao tema globalização que a gente viu na outra aula, eu vou falar hoje sobre os blocos econômicos, os blocos regionais econômicos. Para que existem esses blocos nessa atual fase de globalização? Bom, a primeira ideia de bloco econômico surge através dos acordos regionais entre os países. E eles se reúnem justamente para facilitar o comércio entre os países membros desse bloco. Para que facilitar esse comércio? Para concorrer melhor, para conseguir concorrer com os países mais desenvolvidos, os países que estão mais adiantados em termos da globalização. Eles, no fim de tudo, esses blocos atuam no sentido de intensificar o processo de globalização. Geralmente os blocos são feitos por países vizinhos ou por países que tenham afinidades culturais ou comerciais. A partir de agora a gente vai ver o que então? A gente vai ver quais são esses blocos, quais são esses principais blocos econômicos e quais são os tipos, porque não cria-se um bloco econômico de uma hora para outra, não cria-se uma união entre os países de uma hora para outra. É como se a gente subisse alguns degraus de uma escada e esses degraus estão sendo subidos lentamente. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de blocos econômicos em 2011. Aqui, por exemplo, em laranja, a gente tem um bloco econômico que é o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, formado por México, Estados Unidos e Canadá. Um outro destaque que a gente pode dar, esse em verde, que é o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que vai ter entre seus membros o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e assim por diante. Temos também aqui o que a gente pode destacar, a União Europeia, né? O maior bloco econômico existente e o que mais se intensificou nesses anos aí de processo de globalização. Tá? É lógico que você também pode ver que tem outros aqui, tem a Comunidade Andina, tem o Mercado Comum Centro-Americano, temos a Comunidade dos Estados Independentes, tem a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, só que são blocos de menor importância. Os três primeiros são os que a gente mais ouve e costuma se falar. Então, entre os tipos de blocos, a gente começaria com as zonas de preferências tarifárias. O maior exemplo é a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. O que é esse bloco? É um passo inicial para a integração entre os países, onde eles adotam tarifas preferenciais entre os seus membros. Não necessariamente todos os produtos estarão envolvidos. Alguns produtos podem ser escolhidos e eles vão acabar ficando mais baratos para os países participantes deste bloco comercial. Então seria o nosso primeiro degrau ali na escada até um mercado amplo de livre circulação de mercadorias, de pessoas, livre circulação de comércio. Então esse aqui seria o nosso primeiro degrau. No segundo degrau, a gente tem a zona de livre comércio. O que é a zona de livre comércio? Eliminação ou diminuição das tarifas alfandegárias dos produtos entre os países membros. Então, assim, seriam todos os produtos envolvidos, não só mais alguns como lá antigamente. É também, como a zona de preferências tarifárias, um acordo meramente comercial, envolve só os produtos e a distribuição dos produtos entre os países. O principal exemplo é o NAFTA, né, que tem um acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, onde os produtos, onde as mercadorias circulam livremente entre esses países. Na nossa escada, nós passaríamos para um terceiro degrau, que é a União Aduaneira. O que a União Aduaneira faz? Além de ter o mesmo valor ali das tarifas entre os países, eles vão criar a Tarifa Externa Comum, ou TEC, que é uma tarifa para taxar os produtos vindos de outros países, ou países que não fazem parte do bloco. Então, você vai ter uma redução dos preços entre os países daquele bloco e você vai ter uma mesma tarifa para esses países trabalharem com países de fora desse bloco econômico. Então, já é um avanço nas relações entre os países membros. Aqui a gente tem um exemplo que é o Mercosul. Então a gente vê aqui em amarelo
os países membros do Mercosul, que já têm a sua tarifa externa comum, a Venezuela, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e os membros associados, que são a Colômbia, o Equador, Peru, Bolívia e Chile. Certo? O Mercosul também tem como intuito avançar nas suas relações comerciais e permitir que as relações comerciais possam ir além disso, tendo também uma livre circulação de pessoas, uma livre circulação de capitais, uma livre circulação de trabalho entre esses países plenos e membros associados. Só que ele ainda está engatinhando nesse processo de formação de um bloco mais forte. Depois aí na nossa escala, na nossa escadinha aí de blocos econômicos, nós chegaríamos ao quarto e ao quinto degrau. Né? Se a primeira fase era das tarifas, das preferências tarifárias, depois a gente teve uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, agora a gente teria um mercado comum e uma união política e monetária. O que é um mercado comum? Já vai ter um nível de integração econômica muito mais forte. Além de ser um acordo comercial, ele vai permitir a livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho. Dessa forma, a integração dos países se torna muito forte. Praticamente não vai existir mais problemas entre seus membros em relação à circulação das pessoas, não vai ser mais necessários vistos, não vai ser mais necessários tanta burocracia para a circulação das pessoas. Também a gente vai ter aqui os bens, o capital, o trabalho, você pode morar num país, trabalhar num outro, a circulação é muito facilitada em relação às outras etapas de blocos econômicos. Por fim, a gente pode falar de uma união política e monetária. O que é uma união política e monetária? É um passo além do mercado comum. Então, ali no mercado comum, a gente tem essa livre circulação. Aqui, a integração se torna tão mais forte que a gente passa a ter uma moeda única e, além da moeda única, um banco central do bloco. Né? Então, as questões monetárias, elas vão ser trabalhadas em conjunto. Deixa de cada país ter a sua moeda para que todos tenham e se utilizem da mesma moeda. Também pode haver mais para o futuro uniões políticas, não só uniões monetárias. Passa a tomar decisões políticas entre esses membros através de justiça, através de políticas econômicas, políticas em relação à sua população, políticas de imigração, todos os tipos de políticas vão ser tratados entre todos os países membros. O melhor e maior exemplo, tanto de mercado comum como na União Política e Monetária, é a União Europeia, né? É um bloco econômico que foi passando pelas várias etapas. Começou com 6 países, na verdade com 3 países, que eram Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, fizeram um tratado de aço e carvão e foi se estendendo para mais alguns países, França, Alemanha e Itália. Depois que esses países fizeram um acordo a respeito de algumas mercadorias, o bloco só foi crescendo e ganhando mais membros. Então a gente tem aqui, ó, início lá em 57, depois 73, indo, até que em 2007 recebeu mais alguns membros. E sempre tem países com interesse de fazer parte da União Europeia, porque é um bloco econômico muito ativo, um bloco econômico muito forte em comparação com outros blocos do mundo e consegue, assim, ter um nível de concorrência muito forte com outros países do mundo, tá? Então aqui a gente tem o melhor exemplo de bloco econômico que realmente está ocorrendo no mundo na atualidade. Bom, e para finalizar essa aula sobre os blocos econômicos, eu trouxe para vocês um exercício do Enem. O texto de apoio inicial era um pouco maior, mas eu só peguei o trecho ali que vai nos ajudar diretamente ali na questão, visualizando a situação da Alemanha frente ao bloco econômico e frente à globalização. O desemprego na Alemanha atinge seu ponto máximo. A moeda única europeia será o fim do marco alemão. A imagem de Helmut Kohl começa a desvanecer-se. Conseguirá vencer este ano? Seja como for, ele luta.
mas recebeu um novo e tremendo golpe. O Partido Liberal, FDP, deixou o Kohl. O secretário-geral do FDP, Guido Westerwelle, declarou: começou o fim da era Kohl. A Alemanha ajuda a concretizar o bloco econômico da União Europeia. A participação nesse bloco implica a adoção de um sistema socioeconômico que, qual a característica desse sistema econômico, está correta aqui entre as alternativas. Letra A. Dificulta a livre iniciativa econômica, inclusive das grandes empresas na Alemanha? De forma alguma. Todas as grandes empresas europeias vão ter esse livre acesso à Alemanha, certo? Letra B. Ofereça mercado europeu mais restrito aos produtos e serviços alemães? O mercado europeu está aberto a todos os países que formam a Europa, não pode restringir nenhum desses países. Letra C. Diminua as oportunidades de iniciativa econômica para os alemães em outros países e vice-versa. As oportunidades estão abertas para todos, em todos os países. Isso que é um bloco econômico, uma união entre esses países para que eles possam se fortalecer. Então não há como diminuir oportunidades. Garanta o emprego na Alemanha pelo afastamento da concorrência de outros países da própria União Europeia? Não ocorre afastamento de forma alguma, né? Ocorre ali a união, a junção desses países. E letra E, por meio da união de esforços, que a gente vem já falando, com os países da União Europeia, permite à economia alemã concorrer em melhores condições com os países de fora da União Europeia? Correto, né? Eles têm ali uma troca entre eles, entre os países europeus, para todos se sentirem fortalecidos. E principalmente se sentirem fortalecidos frente a outros países, os países de fora da União Europeia. Então a nossa letra E é a letra correta. Mostra pra gente que os países hoje procuram se fortalecer através dos blocos econômicos. A questão de desemprego é global, atinge a todos. Os países que estão se reunindo em blocos tentam cada vez mais afastar essas questões, essas dificuldades e se sentirem fortalecidos perante os países que estão fora dos seus blocos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.